E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro Alta Fidelidade no Nick Hobby. Eu vou falar tanto do livro, tá, que é de 95, e do filme que foi lançado em 2000 e foi dirigido pelo Stephen Frears. Bom, uma coisa bem legal do livro é que é um livro que faz muitas referências aí à música dos anos 60, 70, 80, 90. E como eu gosto só um pouquinho de músicas antigas, eu adorei o livro por conta disso. Então toda vez que achasse uma música que eu não conhecia, eu ia lá procurar o nome da música no meu tablet, ficava ouvindo. Principalmente aquelas músicas em que o personagem falava assim: ah, essa música é minha música favorita, marcou minha vida, ou eu chorei ouvindo essa música. Então por curiosidade eu ia lá e pesquisava e acabava descobrindo músicas muito legais, músicas que há muito tempo atrás eu tinha ouvido, foi legal assim relembrar. Então foi legal essa experiência. E a trilha sonora desse filme é espetacular. Dá pra você baixar apenas a trilha sonora. Tem uma das minhas músicas favoritas do Bob Dylan. Pra quem não conhece, eu gosto muito do Bob Dylan, que é a música Most of the Time, que eu gosto bastante. Em geral, gente, o filme é bem fiel ao livro. Teve uma coisinha ali ou outra que eles mudaram, acrescentaram, tiraram. Coisa normal de uma adaptação de livro para filme, mas nada que comprometesse a essência da história. A única coisa radical mesmo que eu achei que eles mudaram foram a cidade, porque no livro a história se passa em Londres. E vocês sabem que Londres é a terrinha aí de várias bandas e cantores famosos, que eu particularmente adoro muito. E no filme a história se passa em Chicago, nos Estados Unidos. Eu preferiria que fosse Londres, né? Por essa questão mesmo de ser a terra de várias bandas que nós amamos tanto. As atuações do filme foram muito boas. A gente tem aí o John Cusack interpretando o personagem principal, Hobby. E as outras atuações também foram espetaculares. E por isso eu adorei muito o filme. Eu já estou indicando o filme aí para vocês assistirem. Caso vocês não se interessarem em ler o livro, assistam o filme porque é muito legal. Foi uma leitura bem diferente, porque eu comecei lendo o livro odiando o livro. Eu não estava gostando nem um pouquinho da história. Eu estava achando o personagem muito chato, não estava me apegando ele. Mas quando chegou no meio do livro exatamente, o livro para mim mudou totalmente, de água para vinho. A história começou a ter uma dimensão assim enorme. Aí eu descobri que eu precisava achar essa primeira parte do livro chata, achar um personagem chato para eu absorver toda a proposta do livro, da história. E já já eu explico por que eu não gostei dessa primeira parte do livro. O livro vai contar a história aí do personagem chamado Hobby. Ele é dono de uma loja de discos de vinil usados. Tipo, é quase com um sebo mesmo, mas a loja está em falência. Ele trabalha com mais dois amigos, tá? Um eu esqueci o nome, mas outro é o Barry. No livro, o Barry é um personagem assim muito nojento. Ele é extremamente arrogante, porque se você não tiver os mesmos gostos musicais do que ele, isso pra ele já é suficiente pra te tratar com arrogância, pra te humilhar, pra pisar em você. No filme, quem interpreta o Barry é o ator chamado Jack Black, que eu achei que ele fez uma interpretação incrível. Ele conseguiu manter o personagem assim chato, nojento, mas engraçado. Ele é muito engraçado no filme. Então mesmo ele falando mal assim de várias bandas que eu gosto muito particularmente, mesmo assim eu tinha uma simpatia por ele, eu gostava dele. Já no livro não, assim, eu odiei totalmente. Mas voltando ao Hobby, ele é um personagem que não tinha uma vida exatamente como ele gostaria de ter. Ele não tinha aquele tipo de vida que a maioria dos pais esperam que seus filhos aí que têm 30 e poucos anos de idade já tenham, como por exemplo uma vida financeira estável, filhos, casamento, essas coisas. Nada disso tinha na vida do Hobby. Então a gente pode dizer que ele é um personagem fracassado na vida. Eu sei que a palavra fracassado é uma palavra muito forte, mas eu estou falando isso porque o próprio personagem acha isso, né? Ele mesmo deixa bem claro que ele não tem uma vida que ele gostaria de ter, isso o tempo todo no livro. O que eu acho isso um pouco estranho, porque pra mim um cara ter uma loja de disco, eu acho isso muito legal. Eu sei que a história se passa assim bem no meio ali da década de 90, então os CDs estavam começando a se popularizar e tal. Mas mesmo assim, né, ele poderia então trabalhar com CDs, né, ou outras coisas. Então o livro começa com ele listando 5 piores pés na bunda que ele levou na vida, desde a primeira namoradinha que ele teve quando ele era pequeno até a última, que é a Laura, que no começo do livro acaba abandonando ele e ele gosta muito dela ainda. Então a primeira metade do livro ele passa o tempo todo lamentando isso, de todas as coisas ruins que aconteceram na vida dele, de todas as rejeições que ele levou das mulheres. Ele fica remoendo o tempo todo isso, ele fica se autodepreciando, fazendo mimimi.
Então acho que é por isso que eu não estava gostando muito do personagem, eu estava achando ele chato. Mas aí, como eu falei, na segunda parte do livro, ele muda totalmente, assim, e aí eu percebi que eu precisava achar ele chato pra entender a história mesmo, né, pra absorver a história. E também quando chega nessa parte do livro, ele acaba resolvendo que quer dar um basta nisso, ele quer parar de sofrer, ele quer descobrir por que as mulheres rejeitam ele. Então ele acaba tendo uma ideia que eu acho espetacular. E quando ele põe essa ideia em prática, a vida dele começa a melhorar automaticamente, assim, tudo começa a se acertar. E é claro que eu não vou contar qual ideia é essa, porque vocês vão ter que ler o livro, assistir o filme, porque talvez pode soar como spoiler aí para algumas pessoas, eu não quero estragar isso. Aí a gente descobre o grande ponto forte do livro, é que é um livro muito realista em retratar a vida das pessoas. Por exemplo, os personagens aqui ficam o tempo todo refletindo de como a vida deles não são exatamente como eles achavam que iam ser quando eles eram mais novos. E tem muita gente que passa por isso, eu já passei por isso, eu conheço várias pessoas que já passaram por isso. Outra coisa que a gente vai encontrar muito aqui no livro é essa questão de você achar que a felicidade mora na casa do vizinho. O personagem principal, que Rob, ele acha isso direto, então isso é bem legal. Ele também é um personagem que vive se comparando às outras pessoas, ele fica se sentindo o tempo todo mal quando ele descobre que um colega dele, né, um parente dele se deu bem na vida e ele não. Então isso é bem legal porque o livro trata muitas questões aí. E o mais importante de tudo é que a vida dele começa a melhorar, não porque ele teve sorte, não porque uma coisa caiu no céu, nada disso. Foi por uma simples atitude dele, uma ideia que ele teve. Então o livro te dá várias lições de vida em relação a isso, de como a gente tem que parar de ficar esperando as coisas caírem do céu e tomar uma atitude em relação ao problema, e só o fato de você mudar o seu pensamento em relação a alguma coisa já é suficiente para transformar a sua vida, e é isso que o livro trata. Então o livro te dá vários tapas assim na cara, assim, faz a gente acordar para a vida, é bem legal isso, por isso que eu adorei o livro. Então fica a dica aí, gente, de um livro incrível, de um filme incrível, que eu já estou indicando, assista o filme. E não ficam achando, gente, só porque vocês assistiram o filme, que não precisa ler o livro, que não é bem assim, porque se vocês não lerem o livro, vocês vão estar perdendo muita coisa. E a mesma coisa eu digo se você apenas lê o livro, porque o filme é incrível, vocês também vão estar perdendo muita coisa. Porque tem coisas da história que a gente só percebe quando a gente assiste o filme, né? Coisas que quando a gente lê o livro a gente passa despercebido. E vice-versa também, né? Tem coisas que a gente percebe só lendo o livro. Então é isso, gente. Fica a dica aí, tá? De filme e livro incrível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!